Chama! Caramba! Chama! Sensacional! Em menos de 2 horas, o UFC viu 2 das suas maiores estrelas caírem. Alex Poatan Pereira perdeu, Ilia Topuria perdeu. E o mais impressionante, isso aconteceu justamente na maior noite da história da organização, na frente da Casa Branca. Poatan entrou no octógono tentando conquistar algo que ninguém conseguiu. Um 3º cinturão em uma 3ª categoria. Topuria entrou defendendo sua invencibilidade e tentando consolidar seu nome como o futuro rosto do UFC. Nenhum dos dois conseguiu. E quando a noite terminou, as derrotas pareciam muito maiores do que apenas uma luta perdida. Porque talvez aquela tenha sido a noite em que 2 campeões descobriram a verdade mais cruel do MMA. O topo nunca é seu. Ele apenas está emprestado. O UFC já fez eventos históricos, já lotou estádios, já atravessou continentes, mas nunca tinha feito algo assim, um octógono montado no gramado da Casa Branca. O UFC Freedom foi criado para ser um espetáculo, uma celebração dos 250 anos dos Estados Unidos, uma vitrine para o mundo inteiro. E para um evento desse tamanho, Dana White precisava de nomes gigantes. Por isso Poatan e Topuria estavam no topo do card. Os dois representavam gerações diferentes, mas tinham algo em comum, pareciam imparáveis. Quando Alex Poatan Pereira chegou ao UFC, muitos acreditavam que ele não chegaria longe. Seu jogo de chão era limitado, sua experiência no MMA era pequena, seu caminho parecia curto, mas Poatan transformou dúvidas em combustível. Virou campeão dos médios, virou campeão dos meio pesados, nocauteou alguns dos lutadores mais perigosos da organização e construiu algo raro, uma aura. Toda vez que ele entrava no octógono, parecia que algo brutal estava prestes a acontecer. Mas o sucesso tem um problema. Ele sempre pede mais. E para Poatan, o próximo passo era gigantesco. Os pesos pesados, o 3º cinturão. A chance de transformar uma carreira histórica em algo quase impossível de repetir. Mas talvez o maior adversário de Poatan naquela noite não fosse Ciryl Gane. Talvez fosse algo muito mais perigoso. O tempo. Porque o tempo continua avançando mesmo quando você está vencendo, mesmo quando você é campeão, mesmo quando você é uma lenda. Aos 38 anos, cada luta cobra mais, cada camp pesa mais, cada recuperação demora mais, e ainda assim, Poatan decidiu encarar um dos pesos pesados mais técnicos do planeta. Ciryl Gane não era apenas maior, era mais rápido do que deveria ser, mais móvel do que deveria ser, mais técnico do que a maioria dos gigantes da divisão. O tipo de adversário que transforma uma luta em um quebra-cabeça. E então aconteceu algo que quase ninguém percebeu. Pela primeira vez na carreira, Poatan entrou no octógono enfrentando 3 adversários ao mesmo tempo. Gane, o peso pesado e a própria idade. No primeiro round, tudo parecia equilibrado, mas aos poucos Gane começou a controlar a distância. Controlar o ritmo, controlar a luta, até encontrar o momento perfeito. O golpe entrou. Poatan caiu, e pela primeira vez em muito tempo, o homem mais assustador do UFC parecia apenas humano. Mas tem uma coisa que me incomoda nessa história, porque a luta acabou, mas a discussão não. 3 dias após a luta, Poatan publicou um vídeo que mudou completamente a forma como muita gente enxergou aquele resultado. Segundo o Sou Brasileiro, vários golpes de Ciryl Gane atingiram a região da nuca. E sendo bem sincero, quando você assiste novamente, dá pra entender perfeitamente por que ele ficou revoltado. Não estou dizendo que foi roubo, não estou dizendo que ele seria campeão, mas também não dá pra fingir que não aconteceu nada. E aqui vem a parte mais polêmica. Poatan afirmou que antes da luta já tinha alertado Herb Dean sobre esse tipo de situação. E mesmo assim, quando os golpes aconteceram, nada, nenhuma pausa, nenhuma advertência, nenhuma revisão. E eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Poatan tem razão em ficar indignado, porque uma luta daquele tamanho merece uma arbitragem impecável, principalmente quando estamos falando de um possível 3º cinturão. Se Poatan lutava contra o tempo, Topuria lutava contra algo completamente diferente. As expectativas, porque quando você está invicto, as pessoas param de perguntar se você vai vencer. Elas começam a perguntar quantas vezes você vai vencer. Topuria não era apenas campeão, ele era um projeto de superestrela. Jovem, carismático, invicto, explosivo. O tipo de lutador que toda organização sonha em ter. Muitos acreditavam que aquela seria mais uma defesa de cinturão, mais uma vitória, mais um passo rumo ao estrelato definitivo. Mas o UFC não funciona assim. Do outro lado estava Justin Gaethje, e Justin Gaethje tem uma característica rara. Ele consegue transformar qualquer luta em uma guerra. Nos primeiros rounds, Topuria parecia superior, mais rápido, mais preciso. Tudo indicava que a noite terminaria como tantas outras, com sua mão levantada. Mas então Gaethje começou a encontrar a distância. A mão direita passou a entrar. O dano começou a se acumular, e algo mudou. Pela primeira vez na carreira, Topuria percebeu que talvez não fosse vencer. O rosto começou a inchar, o sangue começou a aparecer.
A visão começou a falhar, e a aura de invencibilidade desaparecia golpe após golpe. Até que veio a decisão mais difícil da noite. Seu corner encerrou a luta. A primeira derrota da carreira havia chegado. Mas existe uma coisa que separa campeões de lendas. Não são as vitórias, são as derrotas. Porque vencer é fácil quando tudo dá certo. Difícil é continuar acreditando quando o mundo inteiro começa a duvidar. Agora Poatan terá que responder uma pergunta difícil. Ainda existe um caminho até o topo? Talvez sim. Seu poder continua lá. Seu nome continua enorme. Seu legado continua intacto. Mas o relógio não para. Já Topuria enfrentará um desafio completamente diferente. Pela primeira vez, ele precisará provar que consegue voltar, que consegue reconstruir, que consegue transformar uma derrota em aprendizado, porque existe um antes e um depois da primeira derrota, e só os grandes sobrevivem a essa mudança. Quando o UFC chegou à Casa Branca, o plano era simples. Mostrar ao mundo seus dois maiores reis. Mas o esporte tinha outros planos. E quando a noite terminou, um homem descobriu que o tempo é imbatível. Outro descobriu que a invencibilidade é uma ilusão. E todos nós fomos lembrados da verdade mais cruel do MMA. O MMA é o único esporte onde um campeão pode parecer invencível numa noite e comum na outra. Foi assim com Anderson Silva. Foi assim com José Aldo, foi assim com Conor McGregor e agora foi assim com Poatan e Topuria. Porque no fim das contas, o UFC não pertence aos campeões. Os campeões é que pertencem ao UFC. E mais cedo ou mais tarde, todos descobrem isso. Dois reis caíram naquela noite, mas talvez a verdadeira história comece agora.